Hoje eu queria falar um pouco de algo, digamos, diferente. A gente faz uma discussão sempre presente aqui, não tem como evitar, da política, dos meandros da política, dos políticos, né? Do que fulano disse, do que Beltrano disse, do que ele quis dizer, do que ele deveria ter dito. Eu vou falar de política, mas eu queria falar um pouco sobre as razões de ser da política. Para que existe essa tal de política, né? Por que a gente tem que festejar o que a gente tem, né? A gente teve um modelo de Estado lá atrás, no mundo, organizado em torno de reis, podiam tudo, decidiam tudo. A gente trocou por um sistema em que a sociedade, pelo voto livre, elege os representantes no parlamento e no poder executivo. Para quê? Para que a organização da sociedade seja entregue a um grupo de pessoas que represente a sociedade como um todo e não apenas a elite. No modelo anterior era a elite. Agora você espera que os países, que o Brasil se organize para que toda a sociedade seja beneficiada e não apenas um grupo de eleitos. Eleitos no sentido de escolhidos, ungidos, para ter os benefícios do dinheiro público, os benefícios de uma vida confortável. E aqui vale reler um trechinho de um discurso do Luís XIV, o rei dos reis, 70 e tantos anos de comando, o Rei Sol na França. Olha só o que ele disse. Acho que em algum momento eu já li um trechinho desse discurso, mas ele é tão fantástico. É somente na minha pessoa que reside o poder soberano. É somente na minha pessoa que reside o poder soberano. É somente de mim que os meus tribunais recebem a sua existência e a sua autoridade. A plenitude dessa autoridade que eles não exercem senão em meu nome permanece sempre em mim e o seu uso nunca pode ser contra mim voltado. É unicamente a mim que pertence o poder legislativo sem dependência e sem partilha. Eu não sei quantas vezes ele falou mim, eu, minha pessoa, etc., em 4, 5 linhas. Hoje isso é uma bizarrice. Por mais maluquices que a gente escute dos governantes, e vamos combinar que a quantidade de maluquices que a gente escuta é um negócio que virou regra, não virou exceção, é inconcebível, é impensável imaginar um presidente de país civilizado, presidente do Brasil, por mais barbaridades que ele já tenha dito, diga um negócio desse tipo. De vez em quando ele lembra, né? Eu sou o comandante em chefe das Forças Armadas. Quem não tiver comigo, de vez em quando sai uma dessa. Me lembro que numa certa reunião que vazou e que depois o ministro Celso de Mello mandou que fosse divulgado o conteúdo, uma em que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dizia para um passa boi, passa boiada, aquela coisa toda. Uma em que ele dá uma bronca no Sérgio Moro. Me lembro que o tom dele era um tom de eu mando, eu demito, eu faço, eu prendo, eu arrebento. Mas, por mais absurdo que tenha sido o tom, não é somente na minha pessoa que reside o poder soberano, é somente de mim e que meus tribunais, eu tenho a impressão às vezes que o presidente gostaria de ter um tribunal dele, recebem a sua existência e a sua autoridade. A plenitude dessa autoridade que eles não exercem, senão em meu nome, permanece sempre em mim. Não tem. Então, a organização do Estado, a organização do governo que cuida do Estado, mudou justamente para que um jeito de pensar diferente criasse uma conduta diferente para incluir as pessoas. E óbvio que melhorou muito. Mas, e aí eu fico me pensando e vou explicar por que pensei nisso, será que os governantes, que são escolhidos desse jeito mais justo, estão fazendo o que é preciso fazer para o Brasil progredir?
Estão fazendo o que é preciso fazer para as pessoas se desenvolverem ou estão priorizando uma política assistencialista isolada, necessária, mas isolada, sem pensar que esse assistido de hoje precisa ter uma forma de deixar de ser o assistido de amanhã. Porque, do contrário, você cria uma relação de dependência com os programas sociais e você acaba reforçando uma ideia distorcida de que é somente na minha pessoa que reside o poder soberano. Porque, afinal, eu sou o soberano que entrega a vocês um punhado de dinheiro para que vocês, no mês que vem, recebam outro punhado de dinheiro para que, garantido o punhado de dinheiro até dezembro, vamos conversar sobre o punhado de dinheiro de janeiro, e o de fevereiro, e o de março. Alguém pode dizer que eu estou sendo insensível discutir isso no momento em que a miséria explodiu, mas é de se perguntar se a miséria que explodiu vai diminuir, vai ser vencida de uma forma eficiente numa sociedade que ampara quem precisa, mas não faz o que é preciso para que esse amparo um dia possa ser desnecessário. Não cortado, desnecessário. O que a gente está fazendo de concreto, assim, de realmente que muda a vida das pessoas, transformacional? O que a gente está fazendo para que as empresas, para que as indústrias que fecharam as portas, abram suas portas? O que a gente está fazendo para que os investimentos necessários em educação sejam feitos? O que a gente está fazendo para qualificar a mão de obra de verdade? O que a gente está esperando para travar um debate de produtividade, competitividade, abertura econômica? Será que a gente está fazendo isso ou será que a gente só está discutindo se é 600, se é 800, se é 400, se é 500, se é 200? E por mim tem que ser 2.000, 3.000, 5.000. Adoraria. Mas e aí? O que a gente vai fazer depois com essa legião de pessoas que é tão miserável que precisa receber esse dinheiro para poder comer? Nada. Nós vamos continuar. Claro que enquanto não fizer nada, tem que dar o dinheiro para essas pessoas, mas é assim que a gente vai fazer o Brasil progredir? O Brasil viveu nos anos 70, 80, um movimento de alfabetização que continuou, porque era uma tragédia, era a tragédia da miséria, a tragédia do analfabetismo. Foi uma campanha, foi um movimento grande, e o Brasil acabou vencendo o analfabetismo, que ainda existe em alguns setores, mas aí a gente introduziu o analfabetismo funcional, o desconhecimento do conteúdo dado nas escolas. Como é que a gente vai fazer agora para combater, e não é combater a miséria no sentido de tirar as pessoas da miséria só pelo amparo, é dar a elas condições de produção para que seus filhos possam produzir, para que seus netos possam produzir. Porque quando a gente pega a renda do 1% mais rico, mas assim, a menor renda para entrar no 1% mais rico, dá 3 anos e meio de ganho dos 50% mais pobre um mês. Você pega, vamos falar de um jeito mais dramático, vai, 1 ano de salário do 1% mais rico, dá o que os 50% mais pobres vão ganhar na vida inteira. Não faz sentido. Então, metade da população ganha na vida inteira, ou precisa de uma vida inteira para ganhar o que o 1% mais rico ganha em 1 ano. Aí a gente vai lá e dá R$600 por mês, R$800, 200, 400, o que for, para essa camada. E a gente vai conseguir fazer com essa camada assistida dessa forma a transformação do Brasil? Quem escuta essa conversa que a gente está tendo agora e é beneficiário, a palavra beneficiário é até injusta, né? Mas recebe um auxílio, vai dizer, desculpa, você está querendo cobrar de mim uma coisa que eu não tenho como entregar. Eu não estou cobrando. Eu estou cobrando dos governantes
que já não falam mais, é somente em mim que os meus tribunais, a plenitude da autoridade, é unicamente em mim, né? Mas eles deixam todos na volta amarrados nos benefícios que a autoridade pode dar ou pode não dar. Porque se o seu Arthur Lira, o seu Rodrigo Pacheco e o seu Jair Bolsonaro se reúnem e resolvem não dar, não tem. Se resolverem dar, tem. Então a gente precisa bajular essa turma. Precisa deixar eles felizes para eles darem dinheiro para a gente. Isso é o governante da vez, né? Foi assim com o Lula, foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com o Sarney, foi assim com o Jânio, foi assim com o Getúlio. Foi assim. Por quê? Porque as pessoas não estão sendo empoderadas, as pessoas não estão recebendo do Estado não uma quantidade de recursos, mas uma quantidade de energia trabalhada para transformar a vida das pessoas, para que elas possam correr atrás do seu sucesso. Como cobrar das pessoas que queiram, ousem buscar o sucesso? E eu estou falando isso, e eu disse que ia dizer por que eu estou falando isso, porque eu fiquei muito impressionado vendo a série de reportagens que o Jornal da Band está exibindo sobre a Embraer. A Embraer parece que não é daqui, né? Você olha a Embraer, você olha aquele exemplo de tecnologia, de ciência, aquele exemplo de educação, uma organização em que você tem o Estado, o ensino, a infraestrutura, o desenvolvimento tecnológico, a abertura das fronteiras, porque entram aqui 70% das peças de um avião e sai um avião. E sai um avião. E não é que sai um avião, 2 aviões, 3 aviões. Saem milhares de aviões da terceira maior empresa de produção de avião do mundo. Como é que pode isso ter no Brasil? Porque se pode ter isso no Brasil, já pode ter outras coisas, né? Esse é o negócio. E me inquieta ver que se dá para ter uma Embraer, não é possível que a gente não possa ter outras coisas. Alguém vai dizer, não, mas a gente tem uma indústria calçadista importante e que não tem o mesmo valor agregado de uma indústria de alta tecnologia. Eu fiz as contas ontem no Jornal da Band, Débora. Você pega um avião da Embraer, divide pelo peso, dá 12, 15 mil reais cada quilo de avião. O que você pode vender por 15 mil reais o quilo? Só alguma coisa que tem muita tecnologia. E aí nós estamos num mundo em que a gente tem um avião da Embraer e as pessoas andando de charrete, queimando lenha para madeira, né? Não é nem lenha, madeira, de qualquer madeira, para poder aquecer ou fazer uma comida que nem proteína animal tem. Como é que faz um negócio desse? Como é que a gente pode chegar num desenho em que a gente chegue a esse equilíbrio? Então, essa é a provocação que eu queria fazer hoje e por essa razão eu falei, não vou falar de política, os políticos propriamente, mas tem uma questão aqui, ainda mais num ano eleitoral como esse.